Fala pessoal, ligado no canal, estamos juntos em mais um dia de aprendizado. Desejo aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para cada um de vocês ligados no canal. E agradecemos de muito coração. Já faz aí mais de um ano que estamos juntos gravando vídeos e aprendendo a experiência divina. Então vamos lá, rola a vinheta e vamos para o assunto de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 26 de maio, de nosso Zoom, dia de ampliarmos o nosso assunto com acordo verso para memorizar. Então vamos lá, abrir o texto-chave, Mateus 9, versículos 11 a 13, que por coincidência fala sobre Mateus, mas que foi o próprio Mateus que escreveu sobre ele mesmo. Eu acho muito bonito quando tem essas referências sobre a pessoa mesmo que escreveu o seu próprio livro. Diz o seguinte: quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos: por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam o significado desta passagem das Escrituras. Quero que demonstre misericórdia e não que ofereça sacrifícios, pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Ou seja, o verso para memorizar nos fala não sobre o chamado que Jesus fez a Mateus, e sim o diálogo que Jesus teve com os fariseus sentados na mesa com Mateus, posteriormente lá perto. Então, e aí vamos ler o que Ellen White descreve no livro O Libertador, na página 154, sobre esse momento. Mateus tinha ouvido os ensinamentos do Salvador, e quando o Espírito Santo revelou seu estado pecaminoso, ele desejou buscar a vida em Cristo. Sabendo que os rabinos se mantinham à distância da maioria das pessoas, achou que esse grande mestre sequer notaria. Ou seja, o que ele falou aqui é bastante interessante, não pode sair do contexto. Por quê? Seguinte, Mateus já sabia de Jesus, já conhecia Jesus, mas que ele queria ser transformado, queria ter uma nova vida, mas que ele não ia ao encontro de Jesus, por quê? Porque ele tinha vergonha, porque ele pensava que Jesus era como se fosse os outros rabinos, que eram os rabinos, eram os mestres, os profetas, as pessoas com grande autoridade religiosa, e Jesus era esse homem que Mateus mais admirava. E aí ele não foi porque ele pensava que Jesus era como outro rabino qualquer. Continuando, um dia, sentado em seu posto de cobrança, Mateus viu Jesus se aproximando. Ao ouvi-lo dizer: siga-me, ele ficou atônito. Mateus levantou-se e o seguiu. Ele não hesitou, não questionou. Não pensou que estaria trocando um lucrativo negócio por pobreza e dificuldades. Para ele era suficiente estar com Jesus, ouvir suas palavras e unir-se a ele em seu trabalho. Ou seja, muito bonito aqui, por quê? Porque Mateus não hesitou, não pensou duas vezes. Ele largou seu lucrativo negócio, Os cobradores de impostos tinham uma vida muito boa, Ganhavam muito bem, mas que injustamente, pecando, desonrando a Deus. Mas ele decidiu não se preocupar com isso, e se preocupar com a sua vida espiritual, que seria ao lado de Jesus. E aí essa experiência, que tornava Mateus uma pessoa doente, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não merecia respeito, a uma pessoa a ser aceita pela sociedade. Porque Mateus sentiu na pele o que era sentir e ser uma pessoa doente. Estudamos semana passada sobre o leproso, sobre o quanto que foi ruim para ele, mas que ele foi curado. E aí Mateus era como se fosse um leproso dentro da sociedade. O leproso tinha que sair da sociedade, tinha que morar sozinho, e ele não, havia vida comum, mas que era muito criticado e humilhado. E aí Jesus nos traz uma mensagem de que o médico, o médico ele
por médico, ele precisa de doentes e não de pessoas saudáveis, né, para ser curadas. E aí o médico é Jesus. E aí o exemplo de uma pessoa doente é Mateus. Mateus foi curada por ser uma pessoa doente e precisar do verdadeiro médico. E as pessoas saudáveis não precisam de médico. Então, é isso que temos que aprender. E com isso temos a nossa oração de hoje. Senhor, agradecemos mais conteúdo. Obrigado por ter aprendido mais. Em Jesus. Amém.